A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer ter você aqui conosco uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus, a revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Este aqui é o formato online, claro, para que você possa estudar essa importante revista aí no conforto da sua casa, tomando o seu café, o seu chimarrão, o seu chazinho e ao mesmo tempo não perdendo a lição da semana, a lição de número 2, que o tema é o livro de Ruth. Eu estou posicionado aí no canto da sua tela para que no canto extremo eu possa colocar os slides, as imagens aí do resumo de cada tópico da nossa lição. O nosso tema de hoje é o livro de Ruth. E o texto áureo é o que está no capítulo 1 de Ruth e versículo também 1. Está escrito: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática está escrito: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. E é uma grande verdade mesmo. Ou seja, você creu no Senhor Jesus, está servindo a Deus, isso não faz de você agora um anjo, que não tenha conta de luz, que não tenha conta de água, que não tenha que fazer as compras do mês, que não tenha problemas. Todos temos. Agora, o segredo é permanecer fiel. E esse Deus não te deixará envergonhado. Deus proverá todas as suas necessidades. Leitura bíblica está em Ruth, capítulo 1, e versículo 1 até o 5. Vamos para a introdução da nossa revista e ela está escrita assim: O livro de Ruth se destaca não apenas por uma beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. É uma grande verdade neste livro de Ruth, que a história dela, por mais que tenha começado ruim, Deus não a deixou nesse status. Ela ficou viúva, a sogra dela também, a cunhada também, houve 3 viúvas na história. Todavia, é uma história de redenção. Deus preparou Boaz, homem poderoso e rico, que ele tipifica a pessoa de Jesus na simbologia do livro. Ruth representa a minha alma, representa a tua alma. Estávamos desamparados nesse mundo de trevas, até que conhecemos Boaz, conhecemos o Salvador, o Remidor, o Senhor Jesus,
que nos comprou com seu sangue e nos introduziu no campo dele, na igreja, assim como Boaz introduziu a Ruth em sua casa, amparou-a e cuidou dela. Assim o Senhor Jesus tem cuidado da minha e da sua vida. Tópico de número 1, a organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, e a segunda é Neviim, os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, o Pentecoste, a festa da colheita. Então, queridos, a Bíblia judaica, ela é composta por aquilo que nós, cristãos, chamamos de Antigo Testamento. Eles, os judeus, o chamam de Tanakh, que, como foi lido aqui no comentário, é composto, Tanakh, para você entender, é o acróstico Tá de Torá, Na de Naviim, profetas, e esse Tanakh, esse arranhar da garganta é de Ketuvim, que são os escritos. Então, o livro de Ruth está dentro dos escritos, chamados livros históricos. Embora sendo uma história, um fato ocorrido, não significa que não seja um livro espiritual. Muito o é. Um livro de profundeza bíblica e muito reveladora, volto a dizer, porque simboliza, personifica Ruth, a minha alma. Ruth é um tipo da igreja, ao passo que Boaz é um tipo do Senhor Jesus. Subtópico 2 na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4. Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando um estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. É claro que a Bíblia cristã, ela é oriunda da tradução da Bíblia hebraica para o grego, cerca de 240 a 260 a.C., 72 rabinos em 72 dias, diz a história. Eles traduziram toda a Bíblia hebraica para o grego, chamado, esta versão, de Septuaginta, a Bíblia grega. Então houve algumas mudanças. O que era chamado Torá passou a chamar Pentateuco no grego. O que era chamado Naviim, profetas, foi chamado, então, profetas na Septuaginta.
E a divisão dos profetas ainda foi dividida em profetas maiores, profetas menores, e os livros poéticos, os Ketuvim, também foram divididos. Então é apenas um arranjo diferente, os nomes mudaram, mas isso não significa que o conteúdo foi adulterado, de jeito nenhum. O conteúdo permanece e é o que vale. Então isso é apenas uma organização estrutural da Bíblia, da Palavra de Deus. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, queridos, Samuel, o profeta, ele foi por muitos anos a única boca de Deus na terra. Porque Samuel, ele era profeta, ele era juiz, ele era também um sacerdote, e ele foi o homem que transpôs o período da monarquia para, o período da teocracia para a monarquia. Antes Deus governava, mas Israel pediu um rei, queria ser como as demais nações, e Deus assim permitiu, dando-lhes como rei a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Então é datado esse livro aí, beirando essa época. Essa história é narrada, obviamente anterior a Davi, porque de Ruth e Boaz vai gerar-se Obed, que era pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Então, por motivos óbvios e evidentes, esse livro deve datar aí beira de 1000 anos antes de Cristo, um pouco anterior à narrativa do rei Davi. Subtópico 2, o contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, por volta de 1050 a.C. Era o que eu falava antes. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que bem identifica aquela época sombria abre aspas, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios capítulo 11 e versículo 14. Então veja bem, esse livro, como eu disse aqui, a nossa revista, ele está inserido no período dos juízes. E naquele tempo a apostasia, o desvio doutrinário, teológico, a falta de conhecimento e de intimidade com Deus era muito grande. Porque uma geração que se levantou depois de Josué não conhecia mais ao Senhor, diz o livro de Juízes.
e cada um fazia conforme os seus olhos. Isso trouxe um cenário desastroso para Israel. Porque Deus, para chamar a atenção do seu povo e trazê-los de volta aos trilhos da sua palavra, Deus levantou midianitas, moabitas, cananeus, a fim de invadir Israel e saquear o povo israelita que ali estava. E parece que o povo gosta de sofrer, né, irmãos? Quando o povo está apanhando, quando as pessoas estão sofrendo, elas lembram de que Deus existe. E diz a Bíblia que quando eles clamavam, quando eles se voltavam para Deus, Deus os ouvia e atendia o seu clamor e levantava-lhes juízes. Deus acaba se compadecendo daqueles que clamam a Ele. Eu costumo dizer que a fraqueza de Deus é a nossa oração. A nossa oração, nosso quebrantamento, ele pode mover Deus, mover a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, nunca troque a presença de Deus. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu, que eu havia dito antes. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Esse que é o problema. Você deixa de conhecer a Deus e buscar a sua palavra, você enfraquece e acaba negociando com o mundo e dizendo que o mundo não é tão ruim assim, se envolve com o mundo, com as práticas pecaminosas e perde a presença de Deus. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Secularismo é viver uma vida secular, mundana. E hedonismo é um termo que se refere a uma vida promíscua, atender à vontade da carne, das paixões, os vícios. Isto é a nomenclatura hedonismo. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, o deus do clima, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao seu povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. Uma grande verdade. Por desconhecerem a Deus, eles caíram no culto pagão de Baal e Asherá no hebraico. Algumas traduções dão Azera, outros ainda acham que o nome Astarote é um outro nome para Azera ou Asherá, que na mitologia cananeia era a esposa de Baal. Para você ter ideia, os prostitutos e prostitutas cultuais usavam ter orgias sexuais ante as estátuas de Baal e Asherá, Azera ou Astarote, pensando que acasalando eles ante as imagens de escultura desses deuses pagãos, assim estariam se acasalando eles pensavam, na ignorância deles, Baal e Azera nos céus, e assim, agradados, derramariam chuva sobre a terra. Olha só quanta ignorância. Como a falta de conhecimento a Deus, ela atrai um culto totalmente idólatra.
eles não conheciam a Deus e caíram no paganismo. Quanta gente hoje, por não conhecer a palavra de Deus, acaba caindo na idolatria, adorando o gesso, a madeira, a pedra, e esquecem de adorar um Deus vivo. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, do hebraico shoftim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, e Ele ouve os que a Ele clamam. Queridos, aqui uma breve explicação sobre o que é juízes na Bíblia. Esse termo hoje você conhece referente àqueles magistrados profissionais que julgam nos tribunais e nos fóruns. Bem diferente do termo juízes no contexto bíblico. Quem que era o juiz na Bíblia? Ele era um líder militar, ele era alguém que liderava o exército de Israel, mas também era alguém que julgava as causas máximas do povo. Era a última voz em relação a certas demandas judiciais. Então ele era um guerreiro, era alguém que demandava processos judiciais, julgava no meio do povo, e também era, por que não dizer, de certa forma até um líder espiritual, porque Deus os capacitava e os dotava do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo. Vemos aí o caso de Otoniel, que o Espírito de Deus veio sobre ele e venceu a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Nós temos o caso de Gideão, que venceu os midianitas. Temos o caso de Sansão, que o Espírito de Deus era com ele. Temos Jefté, Eude, quem mais? A Débora. Ou seja, esses homens e mulheres, no caso Débora, eles foram usadíssimos também por Deus. E quando o povo de Israel clamava, Deus levantava tais libertadores, como vai dizer o livro em Juízes, que na verdade estes libertadores eram os juízes chamado Otoniel, Eude, Sansão, Gideão, Jefté, Débora, pessoas notáveis que operaram grandes livramentos para Israel em batalhas. Subtópico 3, propósito e mensagem. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, abre aspas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como diz Apocalipse 5, versículo 5. Gênesis 49:10 diz, abre aspas, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos, fecha aspas. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó,
Seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Rute, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então nós vemos aqui que Rúben era o primogênito, mas ele subiu ao leito do seu pai, deitando-se com uma concubina de Jacó, pai dele. Ele desonra o próprio pai e ele perde o direito de primogenitura, porque era o filho mais velho. Todavia, esse direito agora vai para Judá. E ali vem a promessa de Jacó que o cetro não se arredaria de Judá, significando que o Messias viria da tribo de Judá, um Mashiach, o ungido. E esse Messias é o Senhor Jesus, porque ele vivo está. Subtópico 2, amor e redenção. A mensagem principal de Rute é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Rute prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e deixa eu ver aqui, e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor, algo que eu venho aqui sempre falando. Então Boaz, ele representa Jesus. A Bíblia, ela tem a sua linguagem literal, que é aquela que você tem que respeitar o que está escrito ali, Boaz, Rute, etc. Mas a Bíblia tem a sua linguagem alegórica, espiritual. E Boaz representa Jesus, Rute pode ser minha alma no singular, pode ser a igreja no plural. Então esse relacionamento de Boaz e Rute representa Jesus e a igreja. Fidelidade e altruísmo, subtópico 3. O livro de Rute abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel, que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Rute destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta, conforme diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. Costumo dizer que nora e sogra podem viver bem, e nós vemos isso aqui no livro de Rute. É um livro espiritual de uma nora que submete-se à sabedoria e abraça a sua sogra, o Deus da sua sogra. Porque Rute havia dito para Noemi: a tua terra será a minha terra e o teu Deus será o meu Deus. Vamos para a conclusão da aula de hoje. O livro de Rute nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios,
sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo Ele é fiel. Glória a Deus. Deus trabalha. Deus é soberano, Ele tem planos, tem Ele seus desígnios. Todavia, Ele respeita a sua arbitrariedade. Deus, Ele respeita seu poder decisório. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, faça a sua parte, Deus fará a dele. Não deixe de orar, não deixe de obedecer a sua palavra, não deixe de buscar ao Senhor, de frequentar a igreja, de estar aos pés do Senhor Jesus. Muito obrigado por ficar até aqui. Lembre que na próxima semana estaremos falando sobre a lição de número 3. Permitindo Deus, o tema será Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Deus abençoe, obrigado aí por sua audiência. Inscreva-se aqui no canal, deixe aí o seu like para que o YouTube ele dispare esse vídeo para outras pessoas e assim a palavra de Deus se propague. Não custa nada para você e você pode cooperar com a divulgação da palavra. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.